Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa do podcast Revitalize. Eu sou Borges e aqui nós falamos sobre saúde e vitalidade da igreja. O programa de hoje está imperdível, não sai daí, acompanha a gente. Prazer e honra receber hoje uma dupla de convidados excepcional, Pastor Laci e Vitor Quevedo. Por favor, vou deixar vocês já se apresentarem com as suas respectivas credenciais. Olá, Laci, se apresenta para o pessoal que está em casa, que não te conhece, o pessoal que está acompanhando o programa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, estarmos aqui nesse momento especial no Revitalize, inspirando igrejas. Eu sou o Laci Campos, eu sou natural de Itapetininga, interior de São Paulo, pastor da igreja presbiteriana do Parque, na cidade de Indaiatuba, casado com Júnia Campos e pai da Isabela Radassa, de 12 anos. Sou santista e gosto da cultura custom de motocicletas. Essa parte do Santos ele podia ter dispensado, não podia, não, mas tá bom, tá valendo. Eu falei da credencial, né? Ele falou do Era time. só coisa boa. Era só coisa boa, não era? Tá vendo bem. Ô, Quevedo. E aí? Vamos lá, meu filho, bola no campo. Tá bom? Aí eu vou tocar viola, que é melhor do que falar, né? 5 pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória que ele vem nossa vitória. Que não pode ser tirada. Uma alegria estar aqui, viu, Borges? Coisa boa, rapaz. Muito bom estar contigo, coisa boa. Laci. Você já viu que o programa de hoje está imperdível, não é, Vitinho? Bom demais, hein? Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Uma honra, rapaz, ter você com a gente. Tá bom? Laci, quanto tempo de jornada pastoral? Puxa vida, nesse mês eu completo 10 anos de ordenação. Se contabilizar outros 10 anos anteriores em que eu já servi a liderança de maneira leiga, são 20 anos de jornada nessa missão gloriosa que é de cuidar, pastorear e aconselhar o rebanho de Cristo Jesus. Que legal. O Vitinho, o homem gosta de Harley Davidson, viu, rapaz? Não é pouca coisa, não. Paixão ou moda, Laci? É seguramente paixão. Paixão porque Harley Davidson não é moda mais, né? A moda agora são aquelas motonetas de plástico germânicas, sabe, Vitor? Mais leves, mais delicadas e fofinhas, né? O pessoal gosta daquelas BMW, automática, coisa fácil de dirigir. Harley Davidson é ferro, é motor, é moto pesada, então é mais paixão pela cultura custom. É paixão. Você sabe que eu estava assistindo um programa uma vez sobre Harley Davidson, e o pessoal dizendo que quando a Harley foi construída, foi inventada, os caras chegaram a patentear o barulho do motor. Durante, eu acho que 20 anos, eu não me lembro o tempo, ninguém podia fazer um barulho igual da Harley. Hoje você vai encontrar outros barulhos de motor iguais, mas ela manteve o barulho, e o barulho é padrão, né? Diferenciado, né? Ela mantém um padrão de motor, a grande maioria refrigerada a ar, óleo mineral, remete a um motociclismo mais raiz, e não Nutella, como a gente vê por aí. E quando que um pastor harleiro recebeu o seu chamado para o ministério pastoral, hein? Quando que foi isso e como? Isso aconteceu no ano de 2010. Naquele tempo eu não imaginava que seria pastor. Eu tinha uma profissão anterior, eu estava há 3 anos advogando na área trabalhista, num escritório lá em Itapetininga, minha cidade natal, quando então surgiu a oportunidade de participar de uma conferência cristã em Campinas sobre plantação de igrejas. A minha igreja tinha enviado líderes que não puderam estar, os presbíteros, e eles... Surgiu a vaga, eu fui lá em 2010, sem saber do que se tratava. Conferência do CTPI. Conferência do CTPI, exatamente. Eu lá, um jovem que não era pastor, no meio de pastores, fui tocado de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo. Um presbiteriano foi ali tocado e eu entendi que Deus estava me chamando integralmente ao Sagrado Ministério. Foi aí que tudo mudou. Começou. E começou para a glória de Deus. Ô, Vitinho, tem uma música que marca seu início de caminhada no ministério com a música? Tem alguma música assim específica na viola? De viola não, porque a viola veio um pouco depois da minha conversão, né?
Aos 3 anos de idade, minha mãe já me levava para a igreja, tudo tal. Quando ela foi batizada, na igreja que eu frequentava, fala aceitar Jesus. E foi assim que aconteceu. Eu tinha 6 anos de idade, fui batizado aos 10 anos de idade. Então foi tudo muito natural, assim, para mim. Eu não me lembro, né, de viver a vida longe da igreja, longe de Cristo. Mas na viola não, mas tem uma música que, a primeira inclusive que veio agora, quando você me perguntou, que é Grandioso És Tu, uma canção que eu muito cantei ela. Deixa eu pegar a viola aqui. Essa é a que pra marca? cantar? Essa é que marca Essa a sua? que marca. Não, pega a viola. Pode ser? Lógico, claro. Até porque eu sem viola também, né? Sobra só o chapéu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de suas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ô, Laci, que ano que você chega? Hoje você está em Indaiatuba, cidade de Indaiatuba, cidade próxima a Campinas. Quantos mil habitantes, mais ou menos, hoje em Indaiatuba possui? Indaiatuba está próximo de 200 mil habitantes, 220, cerca de 220 mil habitantes. Aí você chegou na igreja presbiteriana do Parque, ali, em que ano? Dezembro de 2018, era então comunidade presbiteriana em Indaiá, há 6 anos atrás eu chego lá. Ou seja, teve a pandemia no meio da história ainda. Sim. A igreja, quando eu chego um pouquinho antes da pandemia, né? Eu tenho um tempo aí de 1 ano conhecendo a igreja e depois que nós somos recebidos, entre aspas, com uma notícia que o mundo inteiro não imaginava a proporção que seria. Agora, quando você chega ali em Indaiatuba, você considera que a saúde da igreja era boa, era razoável ou não estava legal? Como que você qualifica isso? Se é que dá para qualificar de maneira tão explícita assim, né? Dá para qualificar por conta do conhecimento da própria liderança da igreja. Quando eu chego lá, ela claramente não estava saudável. O conselho, ao me entrevistar como um possível candidato ao pastorado da igreja, me informa que ela estava sofrendo uma crise. Eu não conhecia, obviamente perguntei, mas sem muitos detalhes, mas eu lembro da palavra de um presbítero. Ele falou, a crise é grande, pastor, o desafio é gigante, mas nós estamos abertos a novas perspectivas, porque, nessas palavras dele, o último apaga a luz. Aí eu percebi que se tratava de problemas bem profundos. Para quem não é presbiteriano, acho que vale elucidar, né? Tem alguns termos que a gente às vezes usa comumente, para nós são muito fáceis e simples de serem percebidos e entendidos, mas para quem de repente está acompanhando a gente, vale trazer luz, né? Que presbíteros compõem a liderança da igreja, né? A liderança, a instância, entre aspas, a instância maior dentro da igreja local, né? Formando o conselho, né? E via de regra é quem tem uma percepção, via de regra, quem tem uma percepção mais clara do assunto. Nem sempre é assim que funciona, mas em boa parte das realidades que a gente tem, esse pessoal consegue ter um pouco mais de sensibilidade. Agora, essa turma tinha uma expectativa do que fazer, ou do que você deveria fazer, ou não? Não, eles tinham a ciência do problema, da situação, mas não sabia como lidar com aquilo, era novo para eles, porque a comunidade era recém-plantada também. Então, eles percebem a crise em virtude de uma membresia baixa. Eu chego lá e os cultos, eles giravam em torno de 12 a 16 pessoas.
Então, eles percebem que isso é insustentável a longo prazo, tem dificuldades na área de liderança, dificuldades na área financeira para o sustento da igreja e dificuldades também com os ministérios enfraquecidos. Então, eles percebem esse desafio, que, a meu ver, era um desafio e é maravilhoso, porque você fica aberto à completa dependência de Deus, porque se você não olha dessa maneira, você não tem coragem para enfrentar. Agora, se você está dependendo de Deus e sabe que Ele pode fazer o impossível acontecer, você se coloca à disposição do Eterno. Mas o conselho, essa liderança, não sabia o como. Então, a primeira ação deles foi procurar um pastor que topasse um projeto de revitalização e não de manutenção. Então, mas tem um negócio, me permita insistir numa fala aí. Quer a gente aceite isso ou não, quando você tem um grupo que está num processo tão delicado como este, e um grupo de 16, 15, 20 pessoas, é um grupo muito pequeno, certo? Esse grupo sempre tem um grau de expectativa elevado junto a quem está assumindo um projeto como esse. A igreja, ela tem uma fala, às vezes, que é muito dúbia. Ela vai dizer que ela confia em Deus, mas na realidade, na prática, no dia a dia, ela espera do pastor. Do pastor. Sim. Certo? Então, ela realmente confia em Deus, mas ela tem expectativas elevadas a respeito do papel pastoral. Então, a pergunta aqui é, como lidar com as expectativas? Ou melhor, você conseguiu lidar com isso? Você acha que conseguiu lidar com isso? Isso aconteceu? O que você pode dizer para a gente sobre isso, assim? De certa forma, isso foi acontecendo durante o processo, porque eles esperavam uma mudança, de certa forma, imediata. E realmente tem essa ideia de que o pastor virá salvar a igreja. Né? Uma ideia completamente equivocada, porque nós não salvamos a igreja. Quem Messias salvou, da igreja. exatamente, quem já fez isso foi o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então, nós somos ferramentas na mão de Deus. Agora, ao longo do processo, nós fomos equilibrando essas expectativas. Eles precisavam, obviamente, de um planejamento, para saber para onde nós iríamos. Então, isso inicialmente eu trouxe a eles, algumas perspectivas de que haveriam mudanças, mas foi ao longo do processo que houve a confiança e o entendimento de que talvez algumas coisas que eles almejavam, elas seriam conquistadas no decorrer dos anos. Porque quando a gente fala em revitalização, nós estamos falando de tempo. Não se revitaliza assim em 2, 3, 4 anos. É um processo de revitalização que envolve desde a filosofia até os ministérios. E geralmente os líderes estão preocupados mais com os ministérios, né? O pastor chegou, o que vai acontecer? O que a gente vai inaugurar mês que vem? Não é por aí. É um passo de cada vez. Normalmente tem uma expectativa de que as coisas aconteçam rápido, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, né? Exato. A corrida de Fórmula 1 tem um número de voltas estabelecido, acabou. Mas uma revitalização de igreja não funciona desse jeito. O cuidado que se tem que ter, que a gente sempre, assim, caminhando por aí vê, é que a igreja coloca no pastor uma responsabilidade que não é somente dele. Como se ela estivesse, muitas vezes, contratando um cara para resolver um problema, um encanamento estourado, alguma coisa assim, um especialista para aquilo. A revitalização é toda a igreja trabalhando junto para isso daí. Porque o pastor está lá para dar a visão de todas as coisas, mas o membro da igreja tem que engajar e tem que fazer parte da revitalização. Então, só que nós temos um problema, né? A tua fala tá certeira para mim. Mas o que a gente tem se deparado boa parte das vezes é essa expectativa sem envolvimento, sem engajamento. Isso. Né? Então, a pessoa, ela Cruza o braço. cruza o braço e espera que você faça. Né? Então, eu ia até colocar essa pergunta na mesa. No teu caso, houve engajamento comunitário? As pessoas se engajaram? Essas pessoas, elas estavam lá porque elas criam na palavra e no poder do evangelho.
Então, de certa forma, esse número reduzido foi o número de pessoas compromissadas que estavam lá e que já tinham suportado todo esse tempo de crise e que responderam bem ao engajamento. Porque sem esse engajamento, principalmente da liderança, eu estaria dando murro em ponta de faca. Então, houve uma resposta, houve um mover ali de confiança, de parceria e de sinceridade, confiança no pastor que estava chegando, novo ali, e a confiança que eu tive de ter parceiros ali que estariam caminhando comigo na direção missional da igreja. Então o segredo é como despertar as pessoas para entender isso daí. Esse é o grande Isso desafio. está no pastor também, né? Me parece que sim, Vitor. Eu venho de uma experiência pessoal de ministério local, de igreja local, onde no nosso processo de revitalização, curiosamente, você sabe quem mais se envolveu com o processo, quem entrou em campo e mais participou de todas as jogadas do time? As pessoas mais velhas. Uhum. Os caras mais velhos foram as pessoas que mais trabalharam em prol de... E curioso, né? Quando eu comecei a minha caminhada, eu tinha 32 anos, 31 anos, né? Era muito novo. As pessoas mais velhas foram as que mais apoiaram e foram as mais compreensivas. Uhum. Porque, via de regra, quem é mais novo tem uma expectativa mais elevada, né? E se você erra, fica meio imperdoável o negócio. Mas o pessoal mais velho foi o pessoal que me deu segunda chance, terceira chance, que me ajudou a repensar. Então, por isso que eu estou perguntando, porque assim, eu acho que é difícil a gente pensar em revitalização se a gente entender que o pastor ele trabalha como técnico do time, né? E aí time é assim, né? Quando o time não está bem, você muda o técnico, né? Mas quando você entende que ele é parte do time, ele joga junto, a perspectiva muda, né? Ele tem um papel a desenvolver né? Não sozinho, né? Eu acho que essa que é a grande crise para a gente pensar. Essa é uma das grandes questões em torno da revitalização. Não dá para centralizar na figura pastoral, né? Na figura do líder como se fosse o cara que vai resolver tudo, né? Um aspecto interessante na história da Igreja Presbiteriana do Parque hoje é que quando eu chego, um membro do conselho, um dos presbíteros, ele estava prestes a fazer 80 anos. E hoje, em 2024, ele continua sendo presbítero na atual igreja, com mais de 80 anos. Então, nós recebemos muitas pessoas, visitantes, frequentadores, que se identificam sendo um público mais jovem. Mas reafirmando exatamente isso que você disse, Borges, essa experiência de um líder, hoje de mais de 80 anos, que compreendeu a missão da igreja e que estava aberto até para mudanças das quais ele nem conhecia, mudanças que envolvem tecnologia, mas que estava ali entendendo desde o início que igreja é sobre uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, proclamando as boas novas do reino. Então, ele se tornou e é um grande líder que acompanhou todo esse processo, digamos assim, intergeracional. Benção. E a força motriz, normalmente, da igreja, ela está no pessoal mais jovem, né? Mas a sabedoria, normalmente, está no pessoal mais velho. Sim. O mundo que a gente vive, ele descarta o idoso como aquele que não tem mais atividade, não tem mais capacidade de execução, né? Mas na vida da igreja, a sabedoria habita no coração dessa turma, né? E nós não podemos perder isso de vista na revitalização. Ô, Vitor, aquece nosso coração, vai. Tá. Tem uma música assim que fala sobre renovo para a vida da igreja. Renovo? Nós estamos falando sobre revitalização e tal, liderança. Cara, eu estou lembrando da história de Esdras e Neemias, especialmente Esdras, quando ele vai recomeçar a reorganização em Israel e ele reúne os mais velhos e tem todo um renovo de vida espiritual naquilo. Sim. E aí me despertou essa ideia na cabeça aqui. Vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe-me em teu coração, porque tu
tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Som da viola é tudo de bom, né, cara? Eu gosto. Eu fui para Botucatu esses tempos atrás. E Lá tem violeiro bom, hein? Tô voltando de Botucatu. E aí o GPS me mandou por dentro ali de Piracicaba. Acho que 2 córregos. Eu não lembro exatamente, mas eu vim cair em Piracicaba, né? Sentido Campinas. Aí tem umas estradas ali, rapaz, são maravilhosas. Sabadão à tarde, eu tranquilo, estrada calma. Aí coloquei lá no meu Spotify, né? Vitor Quevedo. Ó. Rapaz, Pronto. coisa boa, hein? O Laci já tá imaginando ele na moto nessa estrada aí, né? Você imagina. A 120 por hora. Você não ia poder ouvir nada, né? Pode não. Só o motor e o barulho da moto. Mas hoje tem capacetes com fones. Dá pra ouvir E aí quando você passa na região de São Pedro ali... É bonito. Você tem umas quedas d'água ali, perto da pista. Rapaz, ouvindo a viola, meu coração foi longe, hein? Foi bom, hein? Tem uma que você canta, deixa eu tentar lembrar dela. Vê se eu lembro também. Não, lógico, se você não lembrar, eu tô perdido aqui. Ó. Que você fala, deixa eu lembrar que você fala que são coisas do interior. Memórias do interior? Memórias do interior. E aí eu coloquei essa música, cara. É bonito. Fala da cadeira de balanço, essa daí? Não, essa é Digitais. Digitais de Deus. Vamos lá. Tá vendo? Esqueci a letra. Pronto. A culpa foi minha, amor. Quem já usou? Eu ia cantar. Então, vai lá de novo. Vai. Quem já ousou contar todas as estrelas do céu? Quem nunca provou o doce do mel? Quem nunca notou a delicadeza da flor? Quem é que não se alegra quando tem amor? Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim? Vendo toda a criação, me traz a certeza, Deus cuida de mim. Na água de um riacho, na sombra da banheira, canta do sabiá. Noite de lua cheia, cadeira de balanço, família reunida, tudo que é bom da vida diante dos olhos meus, as digitais de Deus. Rapaz, a viola falou fundo no meu coração naquela estrada, hein? Foi bom demais. Agora, conta-se que uma certa ocasião, e eu creio que seja fato, alguém perguntou para o Rick Warren se ele tinha cometido erros no ministério dele, né? Porque quando ele escreve Igreja com Propósito, rebentou de vender, né? Igreja com Propósito. E ele conta tudo que deu certo na Saddleback, né? Então alguém pergunta, e teve coisas erradas que você fez ali? Ele fala, é óbvio que teve. Por que você não escreveu sobre isso? Se eu escrever, ninguém vai comprar, pô. Escreveu o que deu certo. Então ninguém compra o que dá errado, né, Laci? 10 anos, você cometeu erros? Vários. Não, mas conta alguns aqui. Conta os podres para nós aqui agora. Poderia ter alguma coisa que deu errado por causa do contexto, mas aplicado em outro lugar poderia dar certo. Possível, claro. Ó.
Mas a gente faz besteira, hein, Vitor? No Ministério Pastoral, com certeza. Há muita bobagem. É. Eu fiz bastante, né? Cometi muitos erros, né? Muitos erros. É que eu também não conto. Sigo o Rick Power, né? Também não conto, porque se contar, ninguém compra o pacote, né? O que você cometeu de erro que você fala assim, cara, isso aqui eu não poderia ter feito e eu fiz? Pensando aqui, Borges, eu vou contar um, porque quando a gente erra, a gente sente demais, né? Dói no nosso coração. E eu vou contar um princípio que eu errei e que eu creio, ele se enquadra no processo de plantação e de revitalização de igrejas. Quando nós nos propomos a ser ferramenta de Deus no processo de revitalização, o revitalizador sonha. Eu digo que o revitalizador, ele tem que sonhar. Porque se ele não sonhar também, num processo desafiador, ele que não assuma nenhum projeto. Só que nesse sonho vem também uma certa pressão para que ele aconteça de uma forma mais rápida, né? Vamos chamar de pressa. A pressa e a ansiedade que pode corroer os nossos corações. Então, na pressa, eu entendo que nós ficamos vulneráveis no processo de revitalização. E foi aí que eu errei. E vou explicar no quê? Quando você propõe uma filosofia ministerial de revitalização para que os membros possam conviver nessa jornada incrível do Evangelho, e o Espírito Santo de Deus acende essa chama no coração, as coisas começam a acontecer. Na nossa realidade lá em Indaiatuba, o Espírito começou a mexer, e nós começamos a ver coisas e fazer coisas e se alegrar com ela. Então, a comunidade presbiteriana em Indaiá começou a fazer uma gestão, um planejamento, e nessa perspectiva feliz e alegre, surgiram pessoas que Deus enviou para a comunidade, para a igreja, e que também começaram a vislumbrar com esse processo. Uau, isso está acontecendo, olha, a igreja está mudando. E onde estava o meu erro? Onde eu errei? Nessa empolgação, com pessoas que chegaram de fora, com uma tradição cristã, cristãs mesmo, sérias e com experiências ministeriais, gente convertida ao Evangelho e com experiências ministeriais de outras igrejas, até porque vieram por mudança, vieram muitos de São Paulo para Indaiatuba. Nessa pressa, eu coloquei essas pessoas muito rapidamente em funções de liderança. Não que colocá-las em função de liderança fosse um erro, mas foi um erro colocá-las sem antes entender a filosofia ministerial da igreja local, da igreja de Indaiatuba. Então, o que aconteceu? Elas vieram de São Paulo, empolgadas, felizes com a igreja, aquilo crescendo, aquilo funcionando. Cidade nova, vida nova, membresia aumentando, e elas vieram com também força para implementar e viver novos projetos. Porém, como elas não estavam integradas à filosofia local, elas começaram a falar, puxa, vamos implantar tal ministério? Vamos fazer tal coisa? Mas o que estava na mente delas? O Ministério e Filosofia da igreja local de Indaiatuba? Não. Era da igreja da qual ela vinha. De um saudosismo que ela viveu lá. E que agora ela foi transferida, seja por função profissional para outra cidade, e na mente dessas pessoas estavam, vamos fazer o que deu certo. Porque lá na minha igreja em São Paulo, pastor, porque lá na minha igreja em Minas Gerais, pastor, porque eu vim lá de Pernambuco e lá funcionava. E esse que está o erro, porque elas se viram numa posição de liderança, tentando implementar ministérios que não era nem o dom e o talento da igreja local, e outros que nós não tínhamos nem mãos para realizar esses projetos. E quando eu falei, isso não faz parte da nossa gestão e do nosso planejamento, elas se sentiram frustradas e foram de 100 a 0 muito rapidamente, porque muitas delas não compreenderam a visão ministerial da igreja onde elas estavam agora. Sabe aquela ideia? A gente cantou aqui, né, com o Vitor Quevedo de Memórias, né? Eu sou de Itapetininga, terra do Ted Vieira. Memórias interior. Ted Vieira, que escreveu O Menino da Porteira, veio lá de Itapetininga. Então, eu amo aquela cidade. Meus pais estão lá. Meus amigos da infância estão lá. Mas sabe aquela ideia de, tipo, eu quero voltar para Itapetininga achando que eu vou viver lá o que eu vivi na infância? Jamais. Foi um tempo
que passou. Mesmo se eu retornar lá, eu não vou viver aquilo mais, porque não se entra no mesmo rio duas vezes. Então, muitos vêm de uma igreja para outra igreja achando que vai viver aquilo que ele viveu na igreja onde ele estava. Não, abriu-se um novo de Deus ali, em novo local, com novas pessoas, numa nova cidade, numa nova cultura. Então, aí foi o meu erro. Uma velocidade muito rápida, sem perceber que esses líderes precisavam um pouco de mais tempo para abraçar a cultura da cidade de Indaiatuba, a visão ministerial da igreja presbiteriana em Indaiatuba, e assim servir no que estava sendo direcionado pelo Espírito ali e naquele momento da vida delas. Você fez a coisa certa na hora errada. Exato. Tá aí a palavra do professor, né? Por que eu não conversei com ele antes, né, Vitor? Professor. E tem um negócio muito interessante que é o seguinte, eu gosto muito dessa frase. Deus é o mesmo, mas ele não precisa fazer sempre as mesmas coisas. E a igreja está aí para demonstrar isso, historicamente. Nós precisamos entender os movimentos de Deus na história também. E pode ser que a igreja de 20, 30 anos atrás, não seja mais adequada, vamos dizer, no seu formato, numa maneira de se pensar a igreja, como uma igreja mais contemporânea e contextualizada, dependendo de onde ela estiver. Isso é interessante também para a gente analisar. E precisa estar na mente da igreja, que é a força de trabalho da revitalização. Olha, nossa igreja tem uma filosofia, tem um pensamento, estamos caminhando por essa direção, porque temos um propósito, temos um direcionamento de Deus. Isso tem que ficar evidente mesmo, senão acaba sendo muito confuso. Cada um vai para um lado e ninguém anda para lugar nenhum. Você sabe que eu tenho tentado amadurecer duas coisas nesse sentido, né? A primeira é que a igreja adoecida, ela é saudosista. Isso é uma característica sui generis. A igreja adoecida, via de regra, ela é saudosista. Mas é necessário que haja um outro cuidado, porque na conexão com o futuro, quando você vai com muita sede ao pote, você tem o risco de perder a sua essência. Então, você precisa encontrar esse equilíbrio, para não estar muito no passado, mas também não se desesperar na fome pelo futuro. Né? Perfeito. E aí eu acho que entra aquela fala, eu tenho insistido nisso, na fala de Atos sobre Davi, né? Que Davi serviu ao Senhor na sua geração. Então, o grande desafio, às vezes, é a gente conseguir viver o tempo presente. E a igreja, às vezes, ela vive esses dois anseios extremados e ela se desorganiza no presente. Mas você também teve acertos, né? Tem coisa que você acertou também, né? Sim. Tanto é que tá lá, né? Ué, tanto é que ele tá lá, não é o meu sexto ano lá, eu acho que eu acertei algumas coisas. O que você acha que teve de acerto, Laci? O que eu vi acontecer, e graças ao maravilhoso bom Deus que nós acertamos, foi um processo saudável e bíblico de discipulado. A igreja estava em crise, ela estava quebrada em todas as suas áreas. Então, o que precisava ser solidificado? O processo de discipulado, de formação. E aqui, aos ouvintes, né, não entendam discipulado como um cursinho de encontrar-se com o pastor nas quartas-feiras para um estudo. Isso é um aspecto do discipulado, o estudo. O discipulado é vida. O discipulado é como Cristo Jesus desenvolveu com os seus discípulos. E isso leva tempo. Mas nessa formação, há também a compreensão do que é o Evangelho, a compreensão em camadas mais profundas do conhecer de Cristo Jesus, e isso levou naturalmente a um compromisso com a igreja, que é a expansão do reino e a formação de novos discípulos. Então, naturalmente, uma igreja que tem um discipulado saudável e bíblico, ela vai se solidificar e no tempo de Deus, no mover do Espírito Santo, ela vai crescer e ela vai fazer parte, né, desse processo de revitalização. Então, isso eu vejo, esses sinais, porque são frutos que estão chegando agora, que foram desenvolvidos pela semente do discipulado. Então, isso nós acertamos. Nós temos frutos, vemos o desenvolvimento da igreja através de um trabalho árduo de aconselhamento, cuidado, ensino nessa rede de discipulado. Tem uma conexão com aquele livro do Gene Getz, o
forma e essência. A igreja hoje, ela pensa muito, líderes, pastores pensam muito em revitalização a partir da forma, né? E é uma coisa curiosa, todo mundo que vem aqui nesse podcast, ou quase todo mundo, num dado momento fala sobre discipulado. Todo mundo que está engajado com a revitalização, em algum instante fala sobre discipulado. É uma coisa curiosíssima isso. Porque isso é essência. Você não tem vitalidade sem discipulado. Forma você pode ter sem discipulado, mas vitalidade não. Então, assim, eu acho que o discipulado é elemento crucial da vitalidade da igreja. A igreja perde vitalidade, sem sombra de dúvida, por causa de discipulado. As pessoas se opõem, se rebelam, geram problemas na liderança, fora da liderança, problemas financeiros que surgem na vida da igreja, tudo que você quiser imaginar. Tudo está ligado, de alguma maneira, ao discipulado ou à ausência do discipulado. Agora, uma mensagem de encorajamento para quem está no começo da jornada, Laci. Sim, um pensamento que você fala assim, cara, isso aqui, o cara que está no começo... Nós tivemos, no último final de semana, curiosamente, né, na formatura da turma do nosso seminário aqui em Campinas, seminário presbiteriano, Uhum. E aí eu estou olhando lá a moçada sentada e tal, o pessoal tudo animado, as famílias, né, as igrejas e tal. E aí, numa das falas que me permitiram ter, eu falei assim, bem-vindos à jornada. Só que é o começo, não é o fim não, viu, cara? Fique ligado aí. E às vezes a gente não tem uma fala muito animadora, né? Para quem tá chegando na caminhada, né, ministerial, mas você conseguiria construir isso, Laci? Ter uma fala assim de encorajamento, uma palavra de encorajamento para o cara que está começando a jornada ministerial ou a jornada da revitalização? O que eu posso trazer ao revitalizador e ao iniciante da jornada, ele perceber as pessoas na igreja como sementes que possuem uma potencialidade de florescimento. Isso eu não inventei, não é nada do meu coração, isso é reflexo do Salmo 92, que diz que aqueles que são plantados no Senhor, eles florescerão. Então, olhar como sementes nos ajuda a ter esperança num processo de revitalização que é desafiador. É desafiador, muitas vezes nós passamos por crises. Eu gosto de projetos desafiadores, né? Eu e minha esposa, juntos aí no ministério, nós até brincamos. A gente gosta de pegar coisa que está difícil para a gente, complicada, justamente para a gente ver o mover de Deus na dependência. Então, a minha mensagem de encorajamento é: olhem uma igreja que precisa ser revitalizada como sementes com uma grande potencialidade para o florescimento. E 5 coisas são necessárias para esse florescimento, para essa frutificação. Se a gente falar sobre sementes, se a gente falar sobre essa metáfora da agricultura tão usada na palavra, né? Solo. Então, onde é o solo? É o coração das pessoas. Então, trabalhar com o coração. Planejamento e gestão é fundamental, mas é o coração das pessoas que precisam ser trabalhados. Luz. Uma semente precisa de luz. Então, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Então, esse é um ótimo direcionamento para que a semente ela se desenvolva. A semente precisa de água também. Somente Cristo Jesus é água viva para as nossas famílias e para a nossa igreja. A semente precisa também de uma temperatura adequada. Aí é o fogo do Espírito na igreja movendo, ele é o poder. Nós somos presbiterianos, nós esquecemos muitas vezes que nós adoramos a Trindade. A Trindade, e quem é esse Espírito? Esse Espírito é o poder sobre a igreja de Cristo Jesus. E a semente precisa de tempo. Ao revitalizador e àquele que começa a jornada, tenha paciência. E não pouca. Não pouca. Para uma semente florescer e dar frutos, tem tempo. Mas quando a gente começa? Agora. Os 5 solas do Revitalize tá aí, ó. Olha, acabou de me entregar, tá pronto. Acabou. Eu tô quebrando a cabeça para escrever o livro novo, já tá aí, já me deu 3 capítulos aí, já fácil. Pronto. Né? Agora, ganhei de presente nesse encontro aqui, ó, o livro novo do Vitor Quevedo, No Caminho do Salvador, Encontros Transformadores com Jesus. Livro novo, publicado pela editora Ezion. É isso aí? Isso aí. O que você conta do livro? Olha, acho que tem um aspecto importante, até gostaria de falar isso.
A gente precisa, como ministros do Senhor, incentivar as pessoas a amar a palavra de Deus, né? Até porque creio que passa pelo processo de revitalização. Sim, tem uma mudança na forma e tudo mais, mas o que mantém as pessoas firmes é a palavra de Deus, né? Isso precisa ser sempre elaborado no coração delas. E o meu amor pelos encontros de Jesus, descritos nos evangelhos, e como a gente se identifica com cada pessoa que Jesus encontrou, gerou esse livro, que são meditações a respeito desses encontros, do impacto desses encontros na nossa vida, e também um livro tanto quanto evangelístico, para que as pessoas entendam que é preciso ter um encontro com Jesus, um encontro transformador com Ele. Então, tem 10 encontros aí, passando aí pelos 4 evangelhos e... Bom, tá aí, espero que você goste e se alguém quiser adquirir, tá no site da Editora Ezion. Legal. Ô, Vitor, vamos fechar o programa com uma canção? Já? Você escolhe agora. Eu sugeri, agora você escolhe. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Vamos juntos cantar, vamos lá. Sim na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. O podcast tá vendo bem, você pediu pra gente cantar. Quebrou. Mas foi no finalzinho. Ô, Vitor, obrigado, viu, meu querido? Eu sei que você agradeço. veio de viagem, tá passando pela região e deu pra gente o privilégio de estar com a gente nessa manhã. Muito obrigado, viu? Pela Privilégio sua todo presença meu. aqui. Conte sempre comigo. Meu Deus te prazer abençoe. e minha alegria é servir a Cristo servindo a sua igreja. E quero com toda a vitalidade que Deus me dá, a saúde e minha juventude, poder servir Ele com todas as minhas forças. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo junto. Laci, obrigado por ter reservado o seu tempo preciosíssimo numa agenda que não é brincadeira para estar com a gente aqui hoje. Quero te agradecer de coração, cara. Foi um prazer ter você por aqui. Eu que agradeço, Borges, o privilégio. Em algum momento aqui do podcast, eu até te chamei de professor. Para quem não sabe, ele foi meu professor de plantação e revitalização de igrejas no seminário. Então, muito do que eu estou aplicando hoje foi com ele que eu aprendi. Pronto, aí. Tá aí. Obrigado. Colocou a medalha no peito. Não, mas não estamos com essa bola toda não, né? Eu ensinei só os erros só. Um prazer enorme receber essa dupla com a gente neste episódio e eu vejo você no próximo encontro, ou seja, no próximo episódio.